Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar, ser mais um membro da sociedade Terra Firmeza. E hoje eu recomendo Netflix, série documental de 2020, Arremesso Final, a história do Michael Jordan do Chicago Bulls. O que vai fazer? Essa série ela tem 10 episódios, ela é da ESPN Filmes, que são, se você curte documentário esportivo, como eu, assim, a ESPN produz os materiais maravilhosos, assim como a NFL, assim, eles têm uma equipe que segue o pessoal. O americano ele trabalha muito bem nesse sentido. E o que vai contar essa história? Era a última temporada do time dos sonhos do Chicago Bulls, o time que ganhou 6 títulos. Então eles estão na cobertura do 6º título, ele ganha 2 tricampeonatos. Ele vai contar a história. Então o fio condutor, na verdade, é a história do Michael Jordan, tá? Só que vai ter uma pegadinha aí. Então conta a história do Michael Jordan. Na verdade, ele vai contar a história do Michael Jordan, do Scott Pippen, do Phil Jackson, que é o técnico, do muito louco lá, o Dennis Rodman, né? Só que ele vai focar muito no Michael Jordan, porque ele foi o principal jogador dessa época. Nós do Brasil, nós tivemos o prazer de acompanhar isso, foi quando a Bandeirantes começou a passar muita coisa da NBA, e principalmente os playoffs. Então, foi quando o basquete americano, a NBA, explodiu aqui no Brasil. A Bandeirantes, ela pegou o final do Magic Johnson com os Lakers e pega esse boom do Michael Jordan chegando e ela vai acompanhar isso. Então a gente te assistia muito, você via as pessoas. E o Chicago era um time, então ele vai contar a história do Chicago Bulls, que era um time que não tinha essa coisa de ganhar. O Michael Jordan como uma jovem estrela desde pequeno, né? E então durante a temporada de 97 e 98, que foi a última dessa galera, que foi o 6º título do Chicago Bulls, eles vão contando o desenvolvimento da temporada e contando a história desses jogadores. É muito legal, é muito interessante você entender a história de cada um, você entender o modo como foi construído. É interessante que vai ter um personagem principal aí que é o diretor executivo do Chicago Bulls, porque lá tem um filme do Brad Pitt, que é o cara, por exemplo, que contrata os jogadores, é o cara que mantém o esquema do time. E aí ele vai mostrando como que esse time foi sendo formado, vai falar de todos os jogadores que participaram desse processo, as mágoas, as brigas, as invejas, a dificuldade de lidar. Então tem o Scott Pippen, que era considerado o 2º melhor jogador do mundo, e como que isso o afetava, assim. Mas quando ele não participa de uma temporada, o pessoal sente, porque ele ganhava menos que os outros. O Dennis Rodman, com a sua doideira muito louca, daquele jeito que ele era. Porque ele sabe, o Dennis Rodman pintava o cabelo, usava piercing, ele brigava na quadra, ele era um cara extremamente polêmico, assim. Aparece a relação dele com a Carmen Elétrica. É legal, o time tem nessa temporada, que é a temporada final, ele era um jogador de defesa importantíssimo, assim. E o cara fala assim, o Phil Jackson fala assim, vai descansar hoje. Ele sobe por uma semana, e a imprensa atrás do cara, do time, né? E aí ele volta como se nada tivesse acontecido. E você vai vendo como que essas particularidades de cada jogador vão afetando as relações. E o que é meio triste nesse documentário? Se você, como eu, que acompanhou a NBA, mas não tinha ido a fundo, gostava de ver os jogos e tal, mas nunca foi atrás da história. Eu, por exemplo, eu tinha uma imagem do Michael Jordan como sendo assim, o cara acima do bem e do mal. E você começa a perceber que ele era um puta de um cara metido, que tinha e ele tinha uma obsessão por ganhar, que isso foi positivo
mas que gerou uma série de problemas entre o time, né, entre as relações interpessoais. E você percebe que ele é um cara bem arrogante, bem difícil de lidar, e o documentário acaba deixando isso. O modo como ele foi feito e o jeito como ficou no final, assim, ele deixa um gosto meio agridoce se você for fã do Michael Jordan. Porque você percebe que os caras do time têm uma puta bronca com ele, né? Aí vai falar das rivalidades com o Detroit Pistons. É legal porque ele vai contando essas histórias. Quando você vai assistir aquele outro documentário que eu falei lá, do Malice at the Palace, que conta a história da briga do Detroit, por exemplo, você vai entender essa rivalidade, você vai entender como que isso foi construído. Só que, é o que eu falei, o Michael Jordan vai ter um momento lá que ele vai cometer, ele queria manter essa aura do Senhor Perfeito, e ele começa, porque assim, vai mostrar o processo de como o Michael Jordan, nesse documentário também, mudou a indústria do basquete. Ele conseguiu globalizar o basquete. Então a NBA, através desse time do Chicago Bulls e na figura do Michael Jordan, ele vai conseguir mudar o modo como a NBA é vista no mundo todo. E ao mesmo tempo, como que o Michael Jordan e a NBA exploraram isso comercialmente. Só que como ele vendia essa imagem do Senhor Perfeito, ele era, por exemplo, viciado em jogo. Ele tem uma coisa que ele luta até hoje. E é muito louco o jeito como o Michael Jordan dá a entrevista, por exemplo. Você vê os caras em alguns lugares, né? O Michael Jordan, os caras botaram a câmera assim, ele tá numa casa assim gigantesca, ele fumando um charuto e tomando um uísque, assim. Então a própria produção que foi feita, eu não sei se o Michael Jordan percebeu isso quando estava acontecendo, mas acaba deixando o Michael Jordan como um cara meio assim, ele é o herói, mas ele é o vilão. Ele é o cara que ajudou demais o time, mas ele acabou deixando no documentário uma ideia dele ser um puta de um cara arrogante, assim. E é legal porque você acaba conhecendo também o Scott Pippen, o Dennis Rodman, os outros personagens que estão ali. Vai falar de muita gente que foi importante nessa história do Chicago Bulls, desde seguranças, esse diretor que tem hora que ele acerta, tem hora que ele atrapalha. A última temporada, por exemplo, o Chicago Bulls joga já sabendo que o time já vai estar vendido para a temporada. É a aposentadoria do Michael Jordan, então todos os jogos têm a ideia do final. No final não foi, né? Porque o Michael Jordan acabou voltando depois, e aí teve um final não tão grande, já foi mais melancólico, ainda sendo um jogador sensacional, mas a gente vai ver depois isso daí. E é também legal, vai falar do tempo da pausa dele, da relação com o pai dele. O pai do Michael Jordan vai morrer num assassinato, assim, como que isso vai ser forte para ele, como isso vai impactar na vida dele. Mas é muito legal. Edição dinâmica, são 10 episódios, tem 45 minutos cada um. E quando passou, ele passou esquema novela, semanal. Então, agora você vai poder assistir num arremesso só. Mas quando você assiste, quando passou, eu fui assistindo de semana em semana, você ficava naquela expectativa. Assim, e você sabia que o Chicago tinha ganhado o título? Você sabia que os caras tinham sido ex-campeões ou ex-campeões? Mas ele consegue manter essa coisa de você querer assistir o próximo episódio para ver o que vai acontecer, porque você justamente está vendo os bastidores de uma história que você não tinha visto. E o nome original dele é The Last Dance, a última dança, que é como se eles fazem essa metáfora de que o Chicago Bulls tocava por música, era como se você estivesse vendo uma apresentação artística, e realmente era, assim, quem teve a oportunidade de ver esse time do Chicago Bulls jogando, como eu tive, eu sou fã do Lakers, eu torço pro Lakers, então eu torci os 6 campeonatos contra o Chicago Bulls, veja como eu sofri naquela época, tá que nem eu torcendo pro Corinthians contra o Palmeiras hoje, mas depois entra pra história, né? Então assim, eu vi, eu acompanhei, eu não torci pra eles,
mas eu assisti todas as finais da NBA, assim, e é muito, muito legal. Ele é do... Quem dirigiu foi o Jason Harry, e... tá lá na Netflix, dá uma assistidinha, eu recomendo. O arremesso final, e é muito doido como ele anuncia esse lance de ser a última temporada dele. Todos os episódios têm o momento atual da última temporada, mas vai na reminiscência de cada um. Então vai ter um episódio que vai contar a história do Michael Jordan, do Scott Pippen, e por aí vai. E você vai indo do presente para o passado, assim, que esse presente que aparece no documentário também já é o passado. Beleza? O poema de hoje, vamos dar uma olhadinha em qual que é. Chama Desbaratinando. E é muito louco como vai acontecendo isso no Chicago Bulls. A grande vitória deles conseguirem o hexacampeonato, o hexacampeonato, e ter vencido aquela última temporada, foi eles lutarem contra o desbaratinamento que eles estavam em relação a tudo aquilo. Conseguir tanto o Peter Jackson. Peter Jackson? Não, não é Peter Jackson. Peter Jackson é o diretor de Joe. Pô, você tá maluco, mano? Phil Jackson. Oh, perdão, tudo que eu falei Peter Jackson, Phil Jackson. Mano, você deu uma luz. Pô, Peter Jackson é King Kong, mano. Você é maluco aí? Você é o Get Back. Phil Jackson. De todos eles sabendo que eles não iam continuar e conseguir manter o foco para conseguir ganhar esse título, que acabou vindo até de uma maneira tranquila, assim. Desbaratinando. É aquele momento crítico em que não se pode mais voltar atrás, antes daquela epifania negativa, onde resta apenas o gosto amargo deixado por um olhar vazio, de uma admiração perdida, no contínuo da realidade, porque nada mais poderá ressuscitar, mesmo depois de 3 dias, já que a fé perdeu o seu significado, de um sonho a se esvanecer, em um atordoante abrir de olhos. É aquele momento que você olha para algo, como eles fizeram, e perceber que aquela magia não existe mais. É interessante você ver a história dessa magia sendo construída, ela perdeu o seu poder, e você mesmo assim no final conseguir aquela vitória, mas saber que ela já não é mais, ela não representa mais o que ela representou antes. É muito, muito, muito legal. Diz aí, você já assistiu esse documentário? Você curte basquete? Para qual time você torce? Rogério, responde aí. Deixa o like, o dislike. Esqueci de falar alguma coisa, diz aí. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, aciona o sininho e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.